Diz assim: no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comer o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, entraram eles nos barcos e foram para Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, como chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste o pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este, o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhes: que faremos para executar as obras de Deus? Jesus respondeu-lhes e disse: a obra de Deus é esta, que creais naquele e que ele enviou. Versículo 34. E disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Versículo 37. Todo aquele que me dá, que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Glória a Deus. Oremos. Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Nos usa segundo a tua vontade nesta noite. Que o teu nome, a cada dia e nesse momento, venha a ser glorificado e exaltado na nossa vida, na vida desta igreja, nesse corpo que o Senhor chamou, que o Senhor escolheu, que se chama igreja. Muito obrigado, Senhor. Faças a tua vontade nesta noite, em nome de Jesus. Amém. O capítulo 6 do Evangelho de João, ele apresenta uma narrativa maravilhosa, que tem o propósito da mensagem que Cristo quer apresentar ao mundo, aos judeus. Esse capítulo narra 2 milagres: a multiplicação dos pães, Cristo anda sobre as águas, e conecta de forma, esses milagres conectam de forma maravilhosa e serve de introdução para algo maior, que é Cristo sendo apresentado como o pão da vida. E ele encerra com a declaração de fé dos discípulos. Pedro falando: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Então, é nesse contexto que nós vamos trabalhar nesta noite. O propósito de João, ao contar essa história, é claramente exaltar a majestade de Cristo, mostrá-lo como verdadeiro Deus. Entretanto, também podemos ver claramente nesse texto que o povo não esperava aquele Messias daquela forma. Queria um Messias diferente. Um Messias que pudesse libertá-los do jugo romano. E quando eles olham para Cristo, com todos aqueles milagres, eles olham: verdadeiramente, este é o profeta que havia de vir. Vamos fazer o rei. E Jesus sai
não aceita esta sugestão ou essa questão do povo. Então, vamos trabalhar esses 3 momentos dessa narrativa. Primeiro do capítulo, versículo 1 ao 21, falando sobre a multiplicação dos pães. João fala de uma grande multidão que segue a Jesus por causa dos poderes de cura que ele tinha efetuado. E eles chegam diante de Cristo, aquela grande multidão, ao se aproximar o entardecer, Cristo sobe no monte, chama os seus discípulos, e chama em especial a Filipe. A Bíblia diz que é para provar a fé dele, e pergunta: como podemos dar de comer a todo esse povo? E Filipe diz para Jesus: olha, mestre, nem por 200 denários teríamos como comprar. E outro discípulo, então, apresenta um jovem com 5 pães e 2 peixes. A palavra do Senhor diz que Jesus abençoa, parte aquele pão, aqueles peixes, distribui e alimenta cerca de 5.000 pessoas, 5.000 homens, isso sem contar mulheres e crianças. E o milagre ainda é aumentado, glorificado pela quantidade que sobra, 12 cestos de pães. Embora esta história ilustre a provisão divina de comida para o povo necessitado, logicamente que o propósito maior estava por vir, que era apresentar a Cristo como o pão da vida, o doador da vida, o dono da vida, o pão que alimenta, o pão espiritual. Este é o pano de fundo do discurso que Jesus passa a apresentar, referindo-se a Ele mesmo como aquele que havia de vir, mas como um rei que não era para tomar Roma, mas sim um rei para reinar nos corações das pessoas. A provisão divina aqui era para apontar para algo superior. Contudo, nós percebemos que o povo não compreendeu. Não compreendeu que Jesus era o pão da vida. O povo não compreendeu que ele seria um libertador do pecado e não um libertador político. Quando nós lemos o texto inicial, o início dos capítulos, e eu deparei com o versículo 3, 4, melhor, que se nós fizermos uma leitura rápida, você pode até passar despercebido por ele, ou não compreender por que esse versículo está aqui. João falando de uma narrativa de uma multiplicação de pães, ele simplesmente no versículo 4 ele diz: e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Se nós olharmos assim, você pode até pensar que esse versículo está fora de um contexto aqui. Por que João falou isso? Por que será que João, numa narrativa dessa de um milagre, ele diz que a festa dos judeus está próxima? Cremos que justamente ele coloca esse versículo aqui para justificar o versículo 15. Quando Jesus fala: sabendo, pois, Jesus, que haviam de vir arrebatá-lo para fazerem rei, tornou-se a retirar, ele só para o monte. O fato de João mencionar que estava próximo à Páscoa
nos faz lembrar que a Páscoa representava para os judeus a libertação do povo do Egito. Lembrava a eles, toda a Páscoa lembrava a saída do Egito. E Moisés falando que após viria alguém maior do que ele, um outro profeta para libertar o povo. Então toda a Páscoa fazia com que eles lembrassem da saída do Egito. E remontava ao presente, o que eles estavam passando, o jugo de Roma. Então a Páscoa para eles falava, era a mesma coisa de que eles estivessem dizendo, quando virá novamente o nosso libertador, que da mesma forma que nos libertou do jugo do Egito, irá nos libertar do jugo de Roma. Por isso eles não compreenderam que Jesus era o Messias, prometido para salvar do pecado. Mas sim, eles ansiavam por um líder político que pudesse libertá-los de Roma. Por isso que o milagre do pão não é compreendido por eles. Agora, irmãos, pensemos aqui um pouco. 5.000 homens, um líder. Se eles pensavam, olha, e um líder... Perdão. E um líder que faz milagres. Um líder que anda sobre o mar. O líder que fez da água virar vinho. Um líder que curou um coxo de 38 anos que jazia numa cama. Um líder que alimentou 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes. Esses homens aqui ficaram tão entusiasmados que pensaram logo, vamos marchar sobre Roma. Vamos derrubar Roma, vamos sair do jugo. E tamanha foi a decepção deles, porque Jesus se retirou. Jesus foi para o monte orar. Jesus mandou os discípulos atravessarem o mar, vão por outro lado. Logicamente, com receio de que aqueles discípulos se debandassem também com a multidão. E Jesus atravessa depois o mar, caminhando. Tem aquele encontro com os discípulos no meio do mar. Diz para eles, não temas, sou eu. O temor dos discípulos some. E nós nos encontramos na segunda parte do versículo 22 que nós lemos. Quando a multidão, no dia seguinte, atravessa o mar e vai lá ter com Jesus novamente. E eles perguntam, como chegaste aqui? E Jesus de novo dá um discurso duro para a multidão. Vocês não querem saber como eu cheguei aqui. Vocês apenas vieram por causa do pão que foi saciado, que saciou a sua fome. Vocês não estão procurando o pão da vida. Irmãos, podemos compreender como vivemos hoje em Cristo também? Será que quando procuramos a Cristo, procuramos Ele pelo pão da vida, ou procuramos Ele pelo que Ele pode fazer? Qual a nossa motivação de estar em Cristo? Qual a nossa motivação de estar na igreja? Qual a nossa motivação em pegar a palavra do Senhor e meditar sobre ela? Será que a nossa motivação é para encontrar esse alimento espiritual? Será que a nossa motivação é realmente ter esse encontro com Cristo? Ou procuramos também da mesma forma o alimento para o estômago? Ou procuramos saciar
as nossas causas materiais. Jesus faz o discurso e a multidão novamente pede mais um sinal, porque um único sinal de milagre, de alimentação, não é suficiente para estabelecer a autoridade de Cristo. E a multidão dá-nos mais um sinal. Moisés deu o pão para nós. Cristo também deu o pão. E eles falam, dá-nos mais um sinal. E Jesus responde então, embora Moisés tivesse dado o maná aos antepassados, o verdadeiro pão celestial é obtido unicamente por Deus. Deus dá esse pão ao dar o seu Filho, que assume a forma de carne e alimenta o povo, e alimenta o mundo. Cristo se revela diretamente como sendo o pão da vida, que é comido quando as pessoas vêm a Ele com fé. Somente aqueles que foram dados a Cristo pelo Pai são capacitados a vir a Cristo. Eles tinham seguido a Cristo após a alimentação no dia anterior. Eles estavam buscando milagres e alimentos. E nesse momento aqui, Jesus não saciou as suas necessidades físicas novamente, mas foi diretamente ao assunto real. Ele, Jesus, é o centro da obra da redenção de Deus. Aí você ouve a gente pregar sempre sobre a doutrina da eleição aqui. E você fica pensando, olha, a doutrina da eleição veio lá de Paulo, Romanos. A doutrina da eleição veio de Calvino. Calvino instituiu no século XVI a doutrina da eleição, não. Cristo estabeleceu a doutrina da eleição aqui. Ele é o centro da obra, a fonte de todo alimento. Todos aqueles dados pelo Pai ao Filho virão. A salvação é do Senhor. João é bem claro, todos que o Pai dá, a eleição é de Deus. A eleição é do Senhor. A promessa de Cristo de nunca lançar fora aqueles que lhe foram dados pelo Pai, provê o conforto mais gracioso que se pode imaginar para o cristão que lutam com o senso da ausência de Deus. Meu irmão, se você luta com os discípulos no meio do mar, achando que Jesus está longe de você, essa promessa que Deus faz aqui te dá a garantia da salvação. Nós somos assegurados da boa vontade de Deus em Cristo, e nele temos a paz com Deus. Cristo, Deus nos elegeu por meio de Cristo. A vida eterna que é prometida aos crentes é uma vida que eles desfrutam pela fé, mesmo na vida presente, antes da ressurreição. E Cristo fala, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Você já viu que coisa grandiosa? Todos aqueles que o Pai me dão, todos aqueles que são enviados pelo Pai a mim, de maneira nenhuma os lançarei fora. Cristo está dizendo aqui, se o Pai deu, Ele não joga fora. Se o Pai o atraiu, se o Pai o trouxe, não será lançado fora. Jesus afirma aqui a eterna segurança do crente. Você está seguro em Cristo. Você está seguro no Pai. O Pai que te escolheu, te entregou a Cristo, e Ele te conduzirá por meio do Espírito Santo até aquele dia do encontro final com Ele, o dia da ressurreição, quando Ele fala aqui no final.
Essa é a segurança que nós temos, porque se Deus fez a promessa, Ele há de cumprir, porque Ele é poderoso para isso. Sua promessa significa que o eleito jamais pode se perder, visto que ele não lançará fora e que não há poder maior do que o seu. Aquele que vem a Cristo encontrará nele um Salvador todo suficiente e perfeito. O sacrifício de Cristo foi único na cruz. Não há outro que possa sobrepor isso. Nada que façamos vai sobrepor o sacrifício de Cristo. Nenhuma doutrina suprirá. Nenhuma regra suprirá. Nenhuma obra suprirá. Nada que façamos vai sobrepor a obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Irmão, se contente com isso. Essa é a base da segurança eterna. A perseverança dos santos, que tanto nós falamos aqui. Eles olham para o Salvador, que é capaz de salvar. E a capacidade de Cristo salvar significa que o redimido não pode se perder. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Deus te conserva. Jesus apresenta a completa soberania de Deus na salvação. Tudo o que o Pai dá virá a Ele. Tudo que o Pai dá virá a Ele. A segurança do crente, então, é baseada em duas coisas. Primeiro, a vontade do Pai de que nenhum se perca. E segundo, o fato de que aquele que não se perdem são os mesmos que são dados ao Filho pelo Pai. A segurança está no Pai e no Filho. Porque o Pai diz, olha, eu te dou, e o Filho, todo aquele que o Pai dá a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Assim a realidade é esta, a segurança no Pai, Ele nos dá a Cristo. E a segurança no Filho, Ele sempre faz a vontade do Pai. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E a vontade de meu Pai é que ninguém que Ele me dê se perca. Já compreendeu a essência disso? Compreendeu a unidade que é o Pai e o Filho? Se o Pai dá, o Filho conserva. Se o Pai atrai, o Filho conserva. Se o Pai trouxe, o Filho vai conservar, porque Ele faz a vontade do Pai. E Jesus continua esse discurso. Contudo, a multidão incrédula, em sua cegueira espiritual, é incapaz de ver o verdadeiro significado dessas palavras. E eles começam a criticá-lo. Quem é este que se diz Deus? Irmãos, eu falando aqui hoje para vocês, às vezes não tem como conseguimos a percepção real do sentimento judaico naquele momento. Por isso que é importante você ler o Antigo Testamento também. Você compreender, ler história bíblica, para você compreender. Os judeus não pronunciavam nem o nome de Deus, por considerar tão santo o nome de Deus. Eles tinham as Escrituras dizendo que viria o Messias, mas eles compreendiam um Deus único, poderoso, Jeová. O Senhor dos exércitos, essa mente do judeu. O Senhor dos exércitos, que vem, que liberta. O Senhor que vem sobre cavalos,
que derruba, que destrói os inimigos. Essa mente do judeu. E eles esperam um Messias que venha nessa mesma força. E eles estão ali entendendo e vendo aquilo tudo. E Jesus diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu fui enviado por meu Pai. Ele, opa, calma aí. O discurso está muito bom, mas tu foi enviado por Deus? Tu se comparas a Deus? E eles começam a criticá-lo. Deus, esse aí não é o filho de José? Ao qual nós conhecemos a sua família? A nossa compreensão hoje como filho de Deus é mais fácil do que os judeus naquela época. Compreendamos a nossa situação hoje. Vamos fazer uma aplicação aqui prática. Estamos numa situação terrível no país. É isso? E o povo anseia por um líder. Por alguém que venha sobre aquele congresso ali e coloque ordem. Aí que nós temos que ter o cuidado. Aí que nós temos que ter o cuidado. Aqui, da mesma forma, eles ansiavam por um Messias, por um líder que chegasse, derrubasse Roma e estabelecesse o reino de Israel novamente. Só que o rei que se apresentou não era um rei para salvar do jugo humano, era um rei para salvar do jugo do pecado, do jugo da perdição. Jesus se apresenta como aquele pão vivo que desceu do céu e diz: se alguém comer da minha carne, viverá. Vocês comeram do maná que Moisés deu. Os seus pais comeram do maná e morreram. Mas aquele que comer da minha carne e beber o meu sangue, viverá para sempre. Novamente, os judeus não compreendem e diz para ele: como que nós vamos comer a sua carne? Jesus estava falando em obedecer a sua palavra. Em obedecer a sua palavra. E depois dessa palavra, versículo 60 ao 71, muitos discípulos se escandalizam, porque ainda estão presos à noção de justiça por meio das obras, e consideram um absurdo ser salvo pela fé. Muitos se escandalizam hoje ainda, porque acham que se não fizerem nada, não têm direito à salvação. Muitos se escandalizam, porque acham que é pouco ser salvo pela fé. Eles consideraram duro o discurso de Jesus. E a razão pelo qual duro foi o discurso para eles, e até mesmo hoje para muitos que professam o nome de Cristo, é que eles fracassaram, e muitos fracassam completamente em compreender o terrível poder da queda. Não consegue compreender o que a queda fez. Não consegue compreender o pecado que está envolvido. E acha que se fazer uma obra vai suplantar aquele pecado. E não vai. Só quem faz isso é Cristo. Só o Senhor salva. Só o Senhor liberta do pecado. Não adianta você correr, fazer promessa. Olha, depois que eu sair desse leito aqui, eu vou servir a Cristo fielmente, eu vou andar de joelho daqui até o plano piloto, não vai adiantar nada.
Muitos discípulos, quando ouvem esse discurso, Jesus, o pão da vida, abandonam. Mas eu tenho uma boa nova para vocês. Não se escandalizem por isso. A Bíblia deixa bem claro que no meio do povo de Deus, há muitos falsos discípulos misturados aos verdadeiros, e que, eventualmente, Deus os separará. É duro, não é? Não sou eu, é a palavra. Compreendo. Aqueles que não são verdadeiros discípulos de Cristo não conseguirão permanecer entre os discípulos. João confirma isso lá na sua carta. Primeira carta de João 2,19. Eles saíram do meio, do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Irmãos, entendamos também que eu não estou falando aqui de um irmão que sai e vai para outra igreja. Tá? Que às vezes o irmão saiu, foi para outra igreja, você, aquele ali pecou, aquele ali está fora, aquele ali é um mau discípulo, aquele ali... Não. Esse aqui é aqueles que saem e que não têm frutos dignos de arrependimento do Senhor. Porque se está em outra igreja e às vezes não quer comungar, por algum motivo que seja, por mínimo que seja, mas que se identifica com outro local que prega a palavra, louvado seja Deus por isso. Amém? Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia fala daqueles que não têm frutos de arrependimento. E pela mesma necessidade, acontecerá um dia que os reprovados serão separados do eleito. O joio será separado do trigo. Os bodes serão separados das ovelhas. E assim os reprovados serão para sempre juntados aos reprovados. O joio é o joio. Por outro lado, os eleitos serão para sempre juntados aos eleitos. O trigo ao trigo e as ovelhas às ovelhas. Não se escandalizem se muitos aparentemente largam o evangelho. Tinha uma multidão, 5.000 homens. A mesma multidão atravessou o mar e chegou em Cafarnaum. E ouviram esse discurso. Quando Jesus fala que Ele é o pão da vida, que não é só aquele pão que eles estavam lá se alimentaram no deserto. Eles se escandalizam e saem. E foram muitos os que se retiraram. Foram muitos, não foram poucos. Tanto é que Jesus ainda, olha, não tinha mais ninguém, ainda vira para os discípulos. E vocês? Também não querem ir, não? E vocês? Não vão também? E Pedro então diz, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Eles compreenderam, ainda que Jesus faça abra, entre aspas, um parênteses, olha, eu sei que vocês estão comigo, mas ainda no meio tem um diabo, que no grande dia vai se manifestar. Jesus já prepara os discípulos, olha, os 12 vão ficar, mas tem um ainda que é um diabo. Tem um ainda que no último dia ainda vai aprontar. Mas é necessário que ele fique. É necessário que ele fique. Não sei porquê, mas Cristo permaneceu com Judas até ali o finalzinho. E Judas cumpriu a missão dele. É duro, né? Essa passagem revela 2 pontos cruciais de Cristo. Revela o auge, o ápice
da popularidade de Cristo e revela a baixa popularidade dele. Em um momento, ele está com 5.000 ali seguindo. De repente, ele olha para o lado e só tem 12. Mas Pedro revela nessa palavra o grande amor por Cristo. Ele revela que somente Cristo é aquele a quem seguramente devemos seguir. Pedro, com essa declaração, também revela que aqueles que abandonam Cristo não têm nenhum outro lugar para se refugiar. O nosso refúgio está em Cristo. Os propósitos de Deus serão cumpridos, porque Ele prometeu, Ele vai cumprir. Meu irmão, se você tiver com alguma dúvida sobre a vontade de Deus na sua vida, tire, porque Deus é poderoso para cumprir. Se Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele vai garantir a tua chegada. Às vezes a nossa chegada não é como nós queremos e traçamos, ou pelos planos que fazemos, porque a obra é do Senhor. Foi Ele em que fez, foi Ele em que restaurou, é Ele que cuida da sua igreja. É Ele que cuida de nós, é Ele que cuida de você. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o que dá o alimento necessário para você fugir ou libertar-se do jugo do pecado. Não há outro. Não há outro. A doutrina de Cristo aqui, em qual ele diz que Ele, Deus, elegeu a cada um de nós para a salvação. Creia nisso, no nome de Jesus. Não olhe para o lado. Não olhe para o lado. E não se entristeça se porventura alguém ao seu lado cair. Ajude-o por meio da palavra a restaurá-lo em nome de Jesus.